Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Hermenêutica, Movimento Hermenêutica Cristã. E, gente, é o seguinte, olha só. Eu estava assistindo a um recorte do podcast do Inteligência Limitada do Vilela. Para quem não conhece, existe um podcast chamado Inteligência Limitada e ele é apresentado pelo Vilela, Rogério Vilela. E eu estava assistindo a um corte desse podcast ah, onde estavam presentes Pirula, o Pirula é ateu, biólogo e paleontólogo. E também estava presente o Dr. Rodrigo Silva. E o Dr. Rodrigo Silva ele é arqueólogo e pastor adventista. Tá? Então, esse corte ele me fez pensar acerca deste vídeo que você está assistindo agora. E é a opinião que eu vou dar aqui, porque muita gente fica meio muito confuso com relação a, ao ateísmo, ciência, fé, né? Isso é um assunto que muita gente briga, muita gente se ofende, né? Muita gente se comporta de uma maneira muito mimada, infantil. E eu já fui ateu, né? E aí, o que que eu tenho para falar então? Desembucha, Léo. Fala logo, tá enrolando. É o seguinte, olha só, sem muita delonga, o Pirula, num determinado momento ali desse corte, e esse corte é sobre isso que eu vou falar, sobre esse tema do vídeo aí, ele falou que a fé cristã se baseia na ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, então não tem fé cristã alguma, né? E o Rodrigo Silva concordou com ele, disse que sim, é verdade, e que ele estava coberto de razão, que sem fé, sem fé na ressurreição de Jesus Cristo, não tem a fé cristã. É a base da fé cristã, é você crer que Jesus foi ressuscitado por Deus de entre os mortos. Né? Então vamos lá. O que que eu tenho a dizer sobre isso? Bom, é, do ponto de vista da maioria dos ateus, que não crê na ressurreição de Jesus, obviamente eles não creem na ressurreição de Jesus, não só a maioria, eles de fato não creem na ressurreição, senão não seriam ateus, né? Não seriam ateus. Esse pensamento não faz sentido a princípio, tá? Não faz sentido. Eu vou explicar por quê. O Rodrigo Silva chegou a argumentar que Paulo disse que se a pessoa não crê na ressurreição de Cristo, a fé é vã. É verdade, tá? Paulo falou sobre isso. Só que o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, que se um ateu não crê que Deus ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos, isto não significa dizer que ele está condenado ao inferno. Calma, você vai entender por quê. Olha só. Primeira argumentação. A resposta é simples. Se toda pessoa cresce, simplesmente acreditasse, Deus de fato ressuscitou Jesus de entre os mortos, isso fosse um selo, uma garantia de que aquela pessoa é salva, então muitos pastores pilantras estariam no céu, porque eles acreditam que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Mas aquilo não tem benefício prático na vida deles, ok? E Jesus chegou a dizer que quem disser Senhor, Senhor, não é pelo Senhor, Senhor que você vai entrar no reino dos céus. Ou seja, não tem nada a ver com sinais, com mágicas, nem nada antinatural, vamos dizer assim, né? Porque ele disse que muitos chegariam para ele no dia do juízo e falariam assim: nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos sinais e maravilhas em teu nome. E você vê que a salvação não está ligada ao fenômeno do sobrenatural. A fé não está ligada a isso. O que que Paulo então quis dizer com isso? Tá? Essa fala de Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 15. Você vai lendo capítulo 15 e você vai descobrir o que que Paulo está querendo dizer ali. Gente, o que Paulo está falando, e ele finaliza
praticamente ele resume a dizer o seguinte: ó, se você não crê que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos, você é o mais infeliz de todos os homens, ok? Ou seja, você não tem esperança. Você não tem esperança. Então, na realidade, a ideia de Deus ressuscitar Jesus de entre os mortos, ela tem que trazer saúde para a pessoa que está ouvindo, trazer esperança. Não tem a ver com juízo propriamente dito. De novo, porque se fosse assim, muitos falsos profetas acreditam que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, mas não têm uma vida de fé. Okay? As obras deles mostram, pelo contrário, que eles trabalham contra a fé. E isso significa o seguinte, que na realidade é como se fosse você não crer nisso. Se você não crê que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos, vamos dizer assim, e você entender o Evangelho como um todo, desde o Evangelho presente no Velho Testamento, o Evangelho presente no Novo Testamento, você não entendendo que isso aí, você vai ser incapaz de, em sendo uma pessoa sensível, não entendendo isso e não crendo nisso, você não vai receber os benefícios práticos na sua vida, tá? Então, assim, por outro lado, quem pratica, isso é só uma espécie de benefício físico, químico, psicológico que a pessoa recebe. Por quê? Ela, em crendo que pessoas foram... É até uma questão de lógica. As pessoas que viram Jesus, elas não eram loucas e foram mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, e essas pessoas historicamente dedicaram a maior parte delas a sua vida a pregar o que elas viram com os próprios olhos, ok? Então elas tiveram a ousadia de entregar a própria vida, porque se fosse mentira, ninguém vai entregar sua própria vida para uma mentira. Até porque o que eles estavam pregando não trazia dinheiro para eles, não trazia uma visibilidade boa. Então, não faz nem sentido lógico. Por isso que eu digo, a pessoa precisa conhecer a profundidade do Evangelho para poder ter mais substância para crer que Jesus Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, para ter mais razão, mais razoabilidade e de fato crer que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Bom, de fato isso aconteceu. Agora, a interpretação acerca da ressurreição é uma coisa que os seres humanos fazem. E tem gente que sabe muito, como Paulo sabia muito, e ele disse que isso já estava previsto no Velho Testamento, isso. Então, quer dizer, os judeus já sabiam dos dias de Paulo que existia esta esperança. Ok? Então, assim, essa corrente já existia. A questão ali é o seguinte: o que vale, isso qualquer pessoa honesta vai entender o que eu estou falando, qualquer pessoa sincera vai entender que o testemunho humano ainda é o fator mais saudável, e por incrível que pareça, mesmo que nós estejamos vivendo numa era da chamada pós-verdade, a era das edições, das fake news a rodo, das edições, né? Se você pegar um vídeo, a pessoa, por mais que ele seja verdadeiro, uma filmagem de alguma coisa, a pessoa vai dizer o seguinte: mas pode ser montagem, pode ser isso, pode ser aquilo. Então nós estamos vivendo na era chamada era da pós-verdade. Mas mesmo assim, o ser humano
ainda, o ser humano sincero, honesto, simples, misericordioso, o ser humano que não está preso aos bens materiais, que ajuda o próximo e que é verdadeiro, não é hipócrita, assume que mesmo que não tenha matado alguém com uma faca ou com uma pistola, que ele já teve interesse, um ódio de querer que o outro desapareça. Ou seja, um ser humano que é verdadeiro consigo mesmo, que sabe que tem tortuosidades naturais, ele é capaz, na sua sinceridade, de chegar a esta conclusão: que ninguém daqueles que viram Jesus ressuscitado, se eles se tivessem mentindo, iriam arriscar a própria vida, porque sabe que o evangelho não dá dinheiro a ninguém. Quem dá dinheiro é os falsos evangelhos. E então ele chegaria à conclusão de que de fato aquele pessoal viu Jesus ressuscitado, tá? No entanto, tem muito ateu que, por exemplo, eu fui ateu por um tempo. O que acontece? Essa foi a conclusão que eu cheguei também, entendeu? Então eu posso falar com propriedade acerca disso. Eu era um ateu, mas eu nunca achei legal violência, nunca achei legal destratar ninguém. A minha alma sempre se sentia mal quando eu fazia mal para alguém. Então, o que isso significa? Significa que, embora a pessoa seja ateia, não estou generalizando, mas tem muitos ateus que são assim, embora o cara seja ateu, ele não necessariamente é uma pessoa perversa, tá? E aí, na sinceridade dele, ele acaba tendo um encontro com Deus. Só que tem um problema nisso aí. Muitos acabam vamos dizer assim, tendo um certo distanciamento, entre aspas, assim, porque nenhum ser humano se distancia de Deus quando ele é de Deus de verdade, embora seja ignorante. Ele não está afastado de Deus, ele só falta ter um momento áureo da sua confissão propriamente dita, né? Porque foi isso que aconteceu comigo. E é assim que aconteceu com Paulo também, né? Paulo não acreditava que Jesus Cristo havia ressuscitado. Então, por causa, enfim, depois Jesus Cristo se revelou para ele. Então, Paulo seria um exemplo disso, guardado as, enfim, devidas proporções. Então, assim, eu acredito que toda pessoa que reconhece que o sentido da vida não está no acúmulo de bens, mas que ela vá trabalhar com alegria. Não é pecado pedir prosperidade para Deus, não é. Agora você não pode se esquecer dos pobres. Não pode se esquecer dos pobres, dos necessitados, dos doentes, das pessoas em situações de riscos. Essas pessoas estão em prisões e você tem com que desamarrar as ataduras e as ligaduras da impiedade, como diz em Isaías 58. Esse é o jejum que Deus aprova. É você facilitar a vida humana, é você aconselhar, é você beijar, é você abraçar, é você ter misericórdia, é você, no meio do caos, você ser a luz, no meio, aleluia. No meio, o Senhor me faz. Eu me emociono. Eu posso viver a experiência do Espírito Santo. No meio de toda a treva, você é luz. No meio de toda insalubridade, você é o sal. Como Jesus disse, vocês têm que ser o sal da terra, a luz do mundo. Vocês têm que deixar de ser mesquinhos. Vocês têm que deixar de serem materialistas. Vocês têm que deixar de serem monstros e virarem gente de verdade.
deixar de viver nessa ilusão, nessa miragem que vocês chamam de felicidade e passar a viver a vida de verdade, um dia após o outro. Viver o hoje. Ser sincero hoje. Relativizar seus julgamentos hoje. Bem dizer aos que vos maldizem hoje. No dia que vocês forem assim, pararem de separar o joio do trigo, muita gente vai ser alcançada. Muita gente. É porque as pessoas são ruins demais. Elas têm um coração ligado, doentes, ligadas às coisas. Quando você fala de ajudar os outros, as pessoas ficam coceira no ouvido. Mudam de assunto. Dizem que o que você fala não é de Deus. São pessoas intrinsecamente ligadas ao acúmulo. E se você for um pouquinho mais metido a sabichão de política, de filosofia, vai dizer que você é comunista. Não entendem nenhum conceito de comunismo. Você prega o evangelho e as pessoas te chamam de comunista. Tem gente aqui que nem sabe, não tem nem ideia do que eu estou falando. Porque é muito tapado, não estudou, não sabe. Não sabe nada, não tem o evangelho. Em contrapartida, Jesus falou: muitos chamados filhos do reino vão ficar de fora. De fora. O ser humano vive no máximo até os 80 anos, se com saúde se chegar lá. Enquanto vocês estão brincando, porque o fulano bebeu cerveja, porque o fulano fumou, porque o fulano falou palavrão, porque o fulano... Vocês sempre estão olhando e julgando da maneira errada. Vocês sempre estão medindo as coisas, como Jesus disse, vocês é como mosquito engolem camelo. Vocês sempre estão com olhos nas coisas erradas. Tem muito ateu que pega o dinheiro deles, mete a mão no bolso para ajudar os outros. Tem muito agnóstico que faz isso. O cara ainda não caiu a ficha dele da lógica por trás da ressurreição de Jesus. E aí, infelizmente, ele deixa de ter o benefício disso. Como saúde, como certeza, como esperança. Mas ainda assim ele é muito mais sincero dentro da humanidade que muitos ateus e agnósticos, pessoas de outras religiões carregam, do que muitos religiosos. Isso tu pode ter certeza disso. Jesus falou que viriam muitos do Oriente, do Norte, do Ocidente da Terra e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Você não é crente porque você fala um linguajar de crente. A fé sem boas obras é morta. Aí tem um monte de gente agora que pode estar me assistindo. Nossa, como ele fala bonito. Nossa, mas ao mesmo tempo está negando tudo que eu estou falando no coração. Hipócritas, nojentos, filhos do diabo. Como Jesus disse, aleluia. Olha o que Deus falou comigo. Falando aos fariseus, Jesus disse: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês serão julgados de uma maneira muito severa, porque vocês são maus. Vocês se escondem atrás da religião, da liturgia. Vocês acham que vocês são melhores que os outros, que vocês sobem monte, fazem jejuns prolongados. Não é esse o jejum que Deus quer. O jejum que Deus quer é o de Isaías 58. É o que vocês soltem as ligaduras da impiedade. Você acha realmente que Deus se impressiona porque você deixou de comer comida?
Realmente você acha isso? Hipócrita, nojento. Nojento, filho do diabo. Só fica com a cabeça pensando nas riquezas. Esse é o Evangelho se resume a isso. Quando diz que sem obras a fé é morta, ou seja, está resumindo o Evangelho às obras de caridade. Não para ser visto pelos homens, não para ligar a câmera e botar no Instagram, olha como eu sou maravilhoso. Não dizendo assim, estou dando por fulano. Não! Quem é de Deus é discreto. Quem é de Deus não quer holofote. Quem é de Deus não está nem aí para fama. Quem é de Deus, como Jesus disse. Faz em secreto para que o teu pai em secreto te vê, te recompense. Esse é o Evangelho. Não é politicagem, não é câmera ligada, não é cabelo bem arrumado. Não é gravata perfeita. Não. O Evangelho não é isso. O Evangelho é saúde. O Evangelho é verdade. O Evangelho não é ganância. O Evangelho é sinceridade. O Evangelho é acolhimento, é um não julgamento, não é a separação do joio e do trigo. Você não deve fazer isso. O Evangelho é socorrer aos pobres, às viúvas, nas suas necessidades. Gente desorientada, gente maltratada, gente roubada, gente enganada, gente manipulada. O Evangelho não tem nada a ver com politicagem. Jesus foi morto pelos dois regimes políticos vigentes. Não dá para negar isso, não dá para misturar as coisas. Vocês vão dar conta no dia do juízo e não vão poder alegar que não ouviram. E estão lá reclamando de idolatria dos católicos. Quantos crentes idolatrando político? Isso não é o Evangelho, nunca foi o Evangelho. E Deus não depende de crente para nada. Como está escrito no Velho Testamento, quando o profeta disse, Oséias, quem me dera eu fechar as portas desse templo? Muitos outros povos me oferecem sacrifício e holocausto. Elias disse, Senhor, só sobrou eu de profeta. Aí Deus falou, não. Eu ainda tenho 7.000 que ainda não se dobraram o joelho a Baal, isto é, eu ainda tenho 7.000 homens aqui em Israel que são sensíveis, que não roubam os pobres, que não querem enriquecer às custas dos pobres, não querem enganar os pobres, não querem enganar aquelas pessoas que são marginalizadas. Eu ainda tenho homens que têm sensibilidade. O que Deus quer é o coração, o que Deus quer é a sinceridade, é a sensibilidade. Deus não quer aparência. Então a questão toda é essa. Não tem nada a ver. Deus não quer show, Deus não quer que fala bonito, Deus não quer impressionar ninguém, não quer não. Deus quer vida no dia a dia. Deus quer oração de intercessão por aqueles que perseguem você. Deus quer que você seja um coração não feiticeiro. Deus quer você não com palavreado de crente. Deus quer você como um ser humano normal.
que conversa com as pessoas normalmente. Deus não quer prender você num clube do Bolinha, da Luluzinha, de usos e costumes, na hipocrisia, no sepulcro caiado. Deus quer você com moderação. Deus quer você que reconheça que você é relativo. Você não acerta toda hora. Deus quer você com entendimento, com consciência de que a tua natureza é tendencionada ao mal e que, portanto, precisa da figura perfeita de Jesus como Cordeiro Pascal, que não vê exterioridades, que perdoou a humanidade. E não é uma dúvida, não é um se, não é um talvez, não é barganha. Aconteceu. E por causa de uns filhos do diabo que deturpam o evangelho, é criado um monte de situação onde o povo perece. E é só isso. Então o recado é esse: se arrependam. Construam o caráter de vocês. Quem está de pé, vigie para que não caia. Começa ajudando agora. Se você não tem 10, se não tem R$1 para dar, dê 50 centavos. Ajuda os outros. Ajuda, não fica selecionando quem tu vai ajudar, não. Jesus disse o seguinte: se vocês ajudarem, gostarem apenas daqueles que gostam de vocês, vocês não têm feito nada, vocês têm feito igual aos pecadores. Isso não é brincadeira, não é para brincar com isso. Eu não digo para você ficar bancando alguém que não queira trabalhar, não é isso. Mas a tua parte tu já fez. Só que tem gente que se esconde atrás disso porque é ganancioso. Eu conheço uma pessoa que fez o certo. Ajudou um inimigo dela durante algum tempo. E aí ela viu que ele não mudava, não queria se converter. E aí viu que estava se tornando peso para essa pessoa. E ela fez o certo. Ela não bancou. Ela ajudou enquanto ela pôde. E até o que não pôde, muitas vezes. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para o coração não se empedrar. Porque assim como maldade vicia, a bondade e o amor, não o bondadismo, que é diferente. A bondade, ela constrói um caráter. A bondade faz parte daquele escopo das boas conversações, dos bons pensamentos. Você pensa que está fazendo isso para impressionar Deus? Você é um idiota se você pensa assim. Você está fazendo isso para a tua mente. É um bem-estar teu. Assim como o jejum tu não faz para impressionar Deus, tu faz para se beneficiar. Quando você ora, nada em Deus muda. Você apenas está fazendo aquilo para você, para melhorar você, porque Deus é Deus. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de você para nada. Entende? Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que eu tenha conseguido passar a minha visão sobre esse caso aí do Pirula, né, no podcast. E é isso aí. Até o próximo vídeo aí.